Olá, boa noite. Vou aqui convidá-las. Boa noite, Anne. Cheguei. Ah, acertei, já estava com medo de não conseguir acertar. Chegamos. Boa Oi. noite, gente. Boa noite. Meu Só assim áudio para chega. encontrar a Cíntia. Pois é. Meu As áudio chega bem coincidências da aí? psicologia, né? Sim. Tá bom o áudio? Tá dando para ouvir direitinho? Tá. Tá sim. E Cíntia também tá legal. E acredito que a gente já pode ir iniciando nossa live. Agradecer a Michele pela participação, né? Hoje a gente inicia o mês de setembro e com ele a campanha do Setembro Amarelo, que é um mês que a gente fala, né, dessa luta que a gente tem, né, social e que permeia aí as nossas relações. Então, pensamos nesse sentido dessa primeira live como falar nas emoções, porque as emoções é o termômetro das nossas relações e a gente só pode ajudar alguém se a gente perceber, né, se isso for perceptível para a gente. E confesso a vocês que eu me emociono porque é uma luta, né, de anos, e começa nos Estados Unidos com o jovem Mike, né, e que por a saúde mental dele ir se degradando, né, e não as pessoas não encontrarem espaço para chegar até ele, né, e simbolicamente após a morte dele por suicídio, os amigos colocam uma caixinha com as fitinhas amarelas, né, com o seguinte dizer que disse que se você estiver precisando de ajuda, se você precisar de ajuda, né, encontre alguém para conversar. Né? Então, isso poderia ser na nossa sociedade uma coisa bem aberta, bem mais fácil, né, mas a gente vê que os números do suicídio eles são alarmantes e algo de errado, né, ou algo que a gente ainda não entendeu vem acontecendo. Por isso, a importância desse mês é a gente falar mais, dar essa ênfase maior a esse diálogo e desde já agradecendo a Michele, né, com esse tema tão oportuno que é a inteligência emocional. Vamos falar um pouco das nossas emoções, procurar entender e vivenciar, né, porque pensamos esse momento, esse formato do Instagram acaba dando também esse formato de roda de conversa, né? E eu gostaria até que as pessoas que estejam conosco assistindo, e por favor, né, participem junto conosco nesse tema, tá? Eu já estou falando demais, eu queria abrir para as meninas, para a Michelle e para a Cíntia, né, darem suas considerações iniciais. Eu vou começar para dar as boas-vindas, né, a Michelle, em nome do espaço Tainá Tavares, né, onde eu e a Edson estamos à frente, né, junto com o Lucas também, e alguns outros psicólogos voluntários, né, Cíntia, e teu áudio tá tá cortando um cortando. pouquinho. Será que é o áudio ou será que é a internet? Ah, não. Tá bom, ouvir Agora melhorou. direitinho? Pronto, Eu acho que era o fone, tá melhor. pronto. Então, queria agradecer, né? Fiquei tão feliz, né, quando o Ebson falou da convidada dele. Eu disse, eu acho que eu conheço essa convidada. E muito bem, né? E aí eu me toquei que a gente se conhece, vai fazer 10 anos. Então, Sim, detalhes que não precisam ser analisados.
Quando a gente ainda era estudante, então a gente acompanha a jornada uma da outra desde sempre, né? E Michelle é uma psicóloga que eu admiro muito, muito, muito mesmo. Ela sabe disso, né? Então eu queria dar essas boas-vindas a ela e dizer que estamos em ótimas mãos, porque Michelle é muito competente naquilo que ela se propõe a fazer. Pronto. Aí agora começa a ficar vermelha, né? E a gente finge que é um filtro do Instagram, porque tá ao lado, eu vou usar até ao lado de duas pessoas que eu admiro muito. Para mim é muito importante. Eu acho que é um tema muito relevante que não tem que ser falado, né, só esse mês. E a gente até tá vendo umas campanhas agora de muita gente falando que é muito mais do que uma campanha só do mês de setembro. E eu acho que a gente trazer isso também. Então, tá falando sobre isso com duas pessoas que eu admiro muito e Cíntia, não são 10 anos, assim, né? A gente pode deixar isso quietinho ali, mas é algo muito interessante, porque além de tudo que a gente vem passando profissionalmente, né, a gente vê que as demandas, elas estão cada vez mais, como é que eu posso falar, gritando mais, a gente percebe também que esse meio que a gente está vivenciando agora, da pandemia, é algo que mexe com a gente também. Então, a saúde mental, obviamente, ela tem que ser tida em todos esses aspectos. E quando a gente fala na valorização da vida no Setembro Amarelo, não vai ser uma coisa pontual de ser uma campanha desse mês e pronto, acabou e é só isso. Né? Já faz quase 2 anos, se eu não me engano, dessa pandemia. E quando a gente acha que as coisas estão começando a aliviar, vem outra coisa em cima. E aí aquele monte de sensação começa a surgir. Se a gente vai deixando acumular, chega uma hora que o corpo vai reagir, não tem como. Então, eu gosto muito do tema da inteligência emocional, para além de termos de autoajuda, assim, cruamente falando, nada contra, mas de um jeito mais voltado para a psicologia, quando a gente traz a ideia de conseguir entender o que a gente está sentindo, identificar e falar, peraí, eu preciso de ajuda, eu não consigo lidar com isso daqui sozinho, tá acontecendo isso daqui, e eu começo a prestar atenção à minha volta. Então, eu gosto muito de a ideia de conversar consigo mesmo, porque acaba esclarecendo muitas coisas, eu consigo parar e me analisar, e aí tem gente que chega para mim, às vezes, no próprio consultório e fala, eu tenho mania de conversar comigo mesma, será que eu tô perdendo o juízo? E eu falo, não, pelo contrário, eu acho que é um jeito de você falar que está com muito juízo, porque é na hora que você começa a se confrontar, a se perceber. A gente é tão bom em aconselhar os outros, né? E em falar o que o outro tem que fazer ou deixar de fazer. E quando a gente começa a conversar consigo mesmo, a gente está dando a oportunidade de se ouvir. E esse se ouvir talvez seja uma das coisas mais importantes. O se ouvir, como se respeitar, para que a gente consiga entender o que está sentindo e, na medida do necessário, buscar, sim, ajuda. Perfeito. E engraçado que eu falei hoje mesmo com uma paciente sobre isso, né? O quanto é importante a gente se ouvir, né? Conversar com a gente mesmo. Eu falei exatamente isso que você falou. A gente dá tanto conselho aos outros, né? E muitas vezes a gente esquece de se ouvir, de falar para a gente ouvir. E é tão. A gente vê assim que quando a gente fala e a gente escuta o que a gente fala, algo acontece, né? Então, realmente, é muito bom e muito importante, né? Essa questão da gente se ouvir e aprender a se confrontar, respeitando os nossos limites, né? Eu vou ficar calada, porque eu falo demais também. Eu vou fazer as perguntas à Michele. Michele, você acha que hoje a gente está numa sociedade muito acelerada, né? Hoje se demanda muita coisa e o tempo da demanda não é o nosso tempo. Geralmente a gente vive em tempos diferentes. E muitas vezes a gente se sobrecarrega e a gente só vai ver isso depois, né? Quando já está cheio de coisas, cheio de tarefas. Você acha que é fácil a gente responder a pergunta como é que você está emocionalmente
hoje? Você acha que as pessoas têm encontrado assim, dificuldade de encontrar o estado emocional, aquilo que traz o gatilho daquela emoção A, B ou C? Né? É difícil responder essa pergunta do nosso estado emocional hoje. Eu acho que tem um certo nível de dificuldade, porque as pessoas têm essa dificuldade de parar e pensar e identificar o que elas estão sentindo. Então, vive tão no automático, e esse automático geralmente é sempre pensando no lá na frente, né? Então, eu já acordo pensando no compromisso que eu tenho, eu tô fazendo aquele compromisso, eu penso no que eu tenho que resolver em seguida, e eu tô sempre pensando lá na frente. Então, se acontece algo no meio da minha rotina que eu não consigo ali dar conta, aquele sentimento, por exemplo, de frustração, eu não consigo nem analisar ele, talvez nem perceber ele, que ele me fez mal, obviamente, como consequência, eu não consigo nem trabalhar ele, porque eu não me dei esse tempo de entender que eu estou frustrada, que aconteceu isso, e que eu tenho que tentar resolver. Então, vai gerando uma bola de neve. Tem uma técnica, uma dinâmica que eu gosto muito, que são de 3 perguntinhas que podem ajudar a gente a tentar identificar o que está acontecendo no meio do meu dia a dia. É quando a gente para se perguntar assim, a primeira pergunta é, o que eu estou sentindo? E tentar dar um nome para isso, porque muitas vezes talvez venha a ideia de falar assim, não estou sentindo nada. E esse nada nunca é um nada, sempre tem alguma coisa que a gente não está conseguindo perceber tão bem. Então, quando eu estou tentando me forçar a dar um nome para aquilo que eu estou sentindo, eu acabo conseguindo reconhecer um pouco mais a emoção que está ali em volta de mim, as sensações que estão gerando. A segunda pergunta é por que eu estou sentindo isso? Algum motivo tem, se não imediato, mas possivelmente de alguma coisa que aconteceu ou que está para acontecer, algo que eu estou pensando. E aí a gente parte para a terceira pergunta, que seria a ação, que é o que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer com essa sensação que eu tenho? E eu gosto muito de trabalhar a ideia de tentar trazer essas 3 perguntas para um momento mais tranquilo do seu dia a dia, como uma forma de prevenção. Porque a gente tem a ideia, algumas pessoas trazem ainda a ideia de que a saúde mental a gente cuida na hora, assim, que está naquela crise, né, e eu preciso de um socorro. É importante também, mas não é só ali. A gente tem que trabalhar a saúde mental da gente antes. Porque é na hora que eu estou me conhecendo, me percebendo, que eu vou ter mais, digamos que, ferramentas para conseguir lidar melhor quando alguma crise existir. E por que quando alguma crise existir? Porque vai existir. A vida é feita de altos e baixos. Então, inevitavelmente, vai vir algo. Quanto mais eu conseguir me conhecer e me reconhecer e me respeitar, mais ferramentas eu vou ter ao meu favor para conseguir lidar melhor com aquele meu momento de crise. Então, eu gosto de falar, eu gosto até falo com meus pacientes, tenta responder essas 3 perguntinhas quando você acorda. Porque, de repente, você foi dormir, teve uma noite de sono maravilhosa, não aconteceu nada demais na noite anterior, mas quando você acorda com um mundo de sensações ali. E aí, sabe quando alguém fala assim, mas eu não acordei muito bem hoje, não sei porquê, não aconteceu nada, mas eu não tô bem. Tá, mas você não tá bem. Então, por que você não tá bem? Você vai começar a tentar identificar aquilo, eu não dormi bem, ou eu pensei nisso daqui, eu só não estou disposta hoje, eu sei que o meu nível de produtividade não vai ser tão alto como geralmente é, ou como eu gostaria que fosse. Então, quando eu consigo identificar tudo isso, eu também consigo ter uma nova ação. O que eu vou fazer a partir disso daqui? Se eu estou identificando que eu não estou bem, se eu consigo identificar o porquê daquilo dali, eu consigo entender como é que eu posso reagir frente àquilo. E aí eu até brinco, falo assim, faz essa pergunta para você numa hora que você estiver muito tranquilo e você for comprar o pão na padaria. Você está na fila do pão e se pergunta o que eu estou sentindo. Né? A probabilidade de falar que não está sentindo nada é enorme, porque você está na fila do pão, você só quer comprar o pão e pronto. Mas se você começa a se perceber ali no momento que tecnicamente está mais tranquilo e você se força no bom sentido a dar um nome para aquilo,
você está trabalhando reconhecer todas as suas emoções, não só as emoções negativas, que geralmente a gente reconhece mais fácil, né? Como a ira, a raiva, a tristeza, mas as emoções positivas e tecnicamente neutras também são importantes, porque elas fazem parte do nosso dia a dia. Então, na hora que eu vou conseguindo identificar tudo isso, eu vou tendo cada vez mais conhecimento de quem eu sou ou de quem eu gostaria de ser, sem contar que uma pessoa ali me falou uma vez que a gente não é algo numa linha reta. É sempre com altos e baixos, né, Rebson? Isso. E você falando aí, eu fico imaginando, nós já somos, nós já temos todas essas minúcias de nos conhecermos. Imagina quando a gente lidar com as outras pessoas, né? Se a gente não sabe o que está sentindo, como é que a gente vai denominar o que o outro está sentindo? Então, se a gente observa bem, isso permeia todas as nossas relações. Em situações que a gente está num ambiente controlado, por exemplo, num cinema, a gente se permite, né, que venha à tona essas emoções, né? Mas no dia a dia é como se a gente inserisse um bloqueio ali, que a gente não pode chorar, a gente não pode. As outras emoções elas têm que ficar guardadinhas, porque se elas vierem à tona, vai mostrar uma certa fragilidade, vai mostrar o lado de uma pessoa que está emotivamente abalada, algo do tipo, né? Uma certa fragilidade. Então acaba-se que desconhecendo esses momentos, esses gatilhos, né, que a gente sente, como também o que a outra pessoa está sentindo, né? Isso acaba que as relações elas não chegam a um ponto de encontro mesmo, né, das pessoas estarem umas com as outras e acontecendo muito no automático. Então, se Michele me dá um sorriso aí meia lua, como se diz, né? Eu não sei qual é a sensação que Michelle está tendo ali. Eu não sei se o que é que ela. E eu começo a fazer interpretações, vou chegando nas minhas interpretações, e isso vai me gerando outras sensações, né? Então, se a gente se desconhece, fica muito difícil reconhecer também as emoções que os outros expressam para com a gente. Eu queria falar só duas coisas. Primeiro, registrar aqui a presença de Socorro, né, que é a idealizadora do espaço Tainá Tavares, né? Seja muito bem-vinda, né, Socorro? E muito obrigada, né, por proporcionar isso aqui que está acontecendo, né? Tudo isso, essa live aqui está acontecendo por causa dessa idealização desse espaço, né? E a gente sabe o quanto que Socorro se dedica para esse espaço e está sempre ali, solista, para as nossas solicitações, né? E eu estava aqui, Michelle, falando e eu anotando alguns pontos, né? Porque tá, mas vai surgindo, né? Os insights. E eu adorei, né? Essa dinâmica aí das perguntas, até porque quando a gente fala em inteligência emocional, né, a primeira coisa, o primeiro pilar é o autoconhecimento, né? Não tem como a gente começar a exercitar, trabalhar a nossa inteligência emocional se a gente não se conhece, é isso. E outra coisa também, deixa eu ver aqui, outra coisa, sim, a questão também de outra coisa que a Michelle falou, que eu também anotei aqui, né, sobre assim, a gente não, o ideal é não deixar para cuidar da nossa saúde mental quando a gente já está quase perdendo ela, né? Mas tratar como uma promoção e prevenção da saúde mental. Então, por isso que a gente fala assim, terapia deveria ser para todos e para todo momento, né? Porque é um momento de autoconhecimento, e é isso mesmo, a gente vive muito num mundo muito automático. A gente vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo e esquece de olhar para si. A gente olha muito para o outro, mas esquece muito de olhar para si, olhar para dentro de si. E por isso também que a pandemia trouxe muitas questões, né, de saúde mental, principalmente nível de ansiedade, de depressão, porque as pessoas que viviam numa correria muito grande acabaram tendo que se olhar mais para dentro de si, né?
E aí vieram também as separações de casais, porque não tinha esse tempo de olhar um para o outro, né? Então, porque o autoconhecimento é ótimo, é maravilhoso, é ouro em pó, como eu aprendi o ano passado. Mas não é fácil, não é fácil a gente olhar para dentro da gente, né? Então, é isso. E é dolorido, né? É dolorido, é dolorido. E É, é dolorido, mas é uma dor que depois é um alívio, né? Eita, né? Calma. mas é que até as pessoas conseguirem entender que essa dor ela tem um significado, Uhum. é difícil, porque dói, né? Então, se a gente está ali naquela zona de conforto, já está falando tudo, é confortável. E sair dela, ou seja, o autoconhecimento de confortável não tem nada. E aí, conforme você vai se permitindo tentar, eu não sei se o termo é correto, mas eu falo sobre tentativa e erro, porque você tenta uma coisa e vê como é que você reage àquilo. Deu certo, beleza, não deu, vamos tentar outra coisa, vamos reconhecer essa emoção, vamos tentar outras vias de chegar a algo que para você faça sentido. Tem uma historinha que eu até gosto de falar, é assim, quando você vai construir uma casa, você constrói a casa em um dia de chuva ou em um dia de sol? Né? Você não constrói. No dia de chuva, no dia de tempestade, você não faz nada. Você tenta procurar um abrigo, você tenta ali se guardar da chuva, não tem muito o que possa fazer. Então você cuida da casa que você quer morar num dia de sol, ou seja, são nos seus dias de sol, nos seus dias que você está bem, que você parte para a tentativa e erro de se conhecer. Porque os dias de chuva vão vir, né? Seria hipócrita falar que não vão vir, porque eles vêm. Só que na medida que eles vêm, quanto mais eu consigo ir trabalhando na minha casa, mais segura eu vou estar me sentindo dentro dela num dia de chuva. E eu vou saber que talvez não tenha nada que eu possa fazer imediatamente naquele momento, só esperar a chuva passar. E quando eu vou entendendo isso, esse processo do autoconhecimento, que é o dolorido, ele se torna um dolorido com sentido. Então, faz com que eu esteja ali disposta a estar enfrentando ele, a estar passando por ele e a saber que a vida, por mais que tenha altos e baixos, é sempre altos e baixos, mas ele está indo. Ele não está parado, subindo e descendo. E eu vou aprendendo a lidar com cada um desses momentos. Perfeito. Me lembrei de outra coisa também que eu anotei. E a gente pega um gancho também com a história de cada emoção, né? Aquilo que ativa cada emoção na gente, que muitas vezes fica preso a uma situação passada e fazendo esse movimento de autorreflexão, como vocês levantaram, né, que a gente vai vendo que é possível ver o porquê daquela emoção surgir naquele determinado momento, né? Isso vai nos ajudando também nesse lidar, né, no dia a dia com as nossas questões. E não ver a emoção como algo ruim, né? Que a gente sabe que as pessoas veem a emoção. Ah, se você é uma pessoa tipo, muito emotiva, isso é uma fragilidade sua, né? As emoções, elas são importantes para a gente. É importante a gente reconhecer as nossas emoções, né? E não pensar que é sinônimo de fraqueza, né? Não, jamais. Eu acho que essa ideia vem porque a gente tem uma facilidade maior de identificar as emoções negativas. Porque quando você está com raiva, você sabe que você está com raiva e você sabe quando o outro está com raiva também. Quando você está triste também. E às vezes a gente não para perceber as emoções que são boas também. Então eu tô feliz, eu tô orgulhosa, eu tô animada. Por que disso? O que eu vou fazer disso daqui? E às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade de estar reconhecendo isso. E quando eu tenho dificuldade de me conhecer, o que dirá de tentar conhecer o outro? E é um tentar muito grande. Porque jamais eu vou conhecer o outro na sua plenitude. Eu posso imaginar, eu posso ter uma ideia do que ele está passando a partir da fala dele ou não. Mas a dor do outro é muito particular, é dele. Então, se eu quero estar ali tentando, me propondo a ajudá-lo, e eu não sei o que dizer, eu posso ouvir. Uhum. No mínimo,
eu posso ouvir, eu posso acolher e falar, eu tô aqui para você. Então, não dá para ficar naquela comparação. Sabe quando entra uma disputa das pessoas que parecem que às vezes tem uma necessidade de ver quem sofre mais? Então, eu tenho um relacionamento de 6 meses e, vamos supor, Cíntia tem um casamento aí de 6 anos. Aí eu vou e termino meu namoro de 6 meses e eu falo, Cíntia, eu estou sofrendo muito, como é triste para mim. Aí Cíntia fala, não, quem tá sofrendo sou eu, porque eu terminei o meu casamento de 6 anos. O seu é fichinha, é besteira. Eu que passei uma vida toda com aquela pessoa. Então eu tô menosprezando o que aquela pessoa tá me dizendo. E de repente, e não existe um sofrimento maior do que o outro. Nenhum dos dois é maior. Os dois são importantes. Porque a dor daquela pessoa de um relacionamento de 6 meses é a dor que ela tá ali, que ela tem, que ela está vivenciando. E a da pessoa de 6 anos também. Então, na hora que eu entendo que aquela dor para aquela pessoa é importante, eu saio da ideia de falar, não, que besteira, né? Que besteira isso daqui. Ai, mas eu saberia resolver isso daqui muito fácil. É muito fácil a gente falar de uma posição que a gente está de fora. Olhar, criticar, apontar, aconselhar, né? Esses conselhos aí, entre aspas, que dizem que está cheio de boas intenções, às vezes não é. Ah, deixa de ser besta, isso é fraqueza sua, larga a mão de ser trouxa e por aí vai. Mas o que que aquela pessoa está passando? Como é que é toda a vivência dela? Então, se eu não sei o que dizer, eu posso pelo menos escutá-la e validar aquele sofrimento dela. É um sofrimento, é o único, é particular dela. Isso. E quando você falou aí, eu me lembrei também de algo que é muito comum também acontecer, é a gente não validar o sofrimento de uma criança e de um adolescente, né? A gente geralmente, nós adultos, fala assim, não tem obrigação com nada, né? Então, isso não é sofrimento, não, isso é besteira. Mas, gente, dentro de cada realidade, né, a pessoa vai sentir a sua dor, vai ter assim, a sua intensidade. Então, a gente precisa validar o sofrimento do outro, seja ele qual for, porque cada pessoa vai estar sentindo ali. Aquela dor, para ela, é a dor maior do mundo. A sua dor, para você, é a dor maior do mundo. Então, a gente precisa validar, né, os sentimentos das outras pessoas. Se eu olho para uma criança, um bebê de 1 ano, 2 anos, ele está chorando ali porque ele quer a mamadeira, porque ele está com fome. Eu vou olhar para aquela criança e vou dizer, que besteira! Você só está com fome, dá para esperar um pouco mais. Problema quem tem na vida sou eu que tenho um boleto para pagar. Aquela criança nem vai entender porque a dor dela, o maior problema da vida dela é que ela precisa da mamadeira dela. Só que eu um dia já fui criança, então eu consigo minimamente me colocar na posição daquela criança, do sofrimento dela. Não que eu vá entender e falar, eu sei o que você está passando, mas eu consigo ter pelo menos uma noção do sofrimento que ela está vivenciando e consigo acolher. Só que ela nunca foi um adulto. E se ela não foi um adulto, ela não faz a mínima ideia nem do que seja um boleto. Né? Então, às vezes, a gente tem muito isso, quanto adultos, de desvalorizar o sofrimento dos adolescentes, que é talvez uma das fases, né? Eu acho que é mais complicada, mais intensa. Tudo é muito intenso ali para um adolescente, para um pré-adolescente. Só que o adulto que está ali com aquele adolescente já foi adolescente um dia. Só que aquele adolescente ainda não foi adulto. E às vezes aquele adulto tem uma dificuldade de parar e tentar entrar no mundo do adolescente e falar, deixa eu te ouvir. Mas é mais fácil para ele falar, isso é besteira, vai arrumar o que fazer, você não tem preocupação na vida. E por aí vai. E a gente acaba invalidando. E de repente aquele adolescente guarda aquela emoção dele a um ponto que vai acumulando, vai acumulando. E a gente entra nessa história do acúmulo nos sintomas psicossomáticos, porque o corpo vai reagir, né? Então, o psicossomático é tudo que eu tô sentindo, eu tô vivenciando, eu tô pensando. Se não trabalhado sobre aquilo, meu corpo vai reagir de algum modo. Cada pessoa vai ter um jeito de estar reagindo. Pode ser com manchas roxas no corpo, com uma enxaqueca que aparece, entre aspas, do nada.
com a pálpebra do olho tremendo muito, com tensões musculares, entre outras. São várias que a gente tem e cada pessoa vai reagir de um jeito. Então, não tem uma receita de bolo e falar, pronto, você tá com isso daqui, então você tem isso. E pronto, acabou. Mas na medida em que eu vou me reconhecendo, eu vou entendendo que, pera, eu estou me sentindo mais indisposta hoje, eu tô com uma dor assim hoje, então, do que ela está sendo gerada? Por que eu tô me sentindo tão cansada? Por que eu tô me sentindo tão tensa? E aí eu consigo ir percebendo que tem alguma coisa que está sinalizando, está dizendo, presta atenção. É como se fosse uma criança perto de você quando quer sua atenção. Ela olha para você e começa a puxar a sua blusa. Ei, ei, me dá atenção, me dá atenção. Aí você não olha para ele e faz, sai, menino. Aí ele vai dar a volta e vai começar a beliscar a sua perna. Ei, olha para mim, olha para mim. Aí você não dá atenção. Então ele vai procurando cada vez mais outros estímulos. E assim acontece com o corpo da gente. De repente dá um estímulo aqui e eu falo, não, isso é besteira, deixa para lá. E não paro para entender o que está acontecendo. E aí meu corpo vem e dá outro sinal. E eu faço de novo, deixa para lá. E por aí vai indo. Até chegar uma hora que, de repente, pode acontecer algo mais grave, como um ataque de pânico, uma crise de ansiedade, entre outros sintomas, que podem ser geradores ali. E tudo isso meu corpo foi sinalizando. Eu não sei se acontece com vocês também, mas geralmente eu escuto muita fala assim, eu tive um ataque de choro do nada. Ou eu tive uma palpitação do nada. Aí eu tento sempre explicar que esse do nada não é necessariamente do nada, só que o corpo já vinha dando sinais antes, que de repente eu fui negando ali e chegou uma hora que ele deu um sinal tão grande que você percebeu aquele sinal grande. Mas não significa que foi do nada. Teve algo antes. É só a gotinha, né? O balde já estava enchendo ali. Né? E esse do nada foi uma gotinha que pingou ali, um gatilhozinho, pronto. Aí desencadeou algo que a pessoa estava segurando já há bastante tempo, né? Que tem essa questão também, que a sociedade cobra muito que a gente seja forte, que a gente aguente tudo calado, né? E aí a gente vai segurando e vai segurando, vai segurando, chega uma hora que transborda. Né? E a gente escuta discursos como, ah, eu não queria ser assim, né? Por que que eu sou assim? Por que que eu sinto isso? E a gente percebe a falta de denominação do que seria isso, né? A Joelma falou, cada dor é única, né? Socorro também pontuou aí que a gente não quantifica a dor de ninguém. E nós vivemos com essas emoções e é interessante a gente perceber que cada um vai viver de uma intensidade diferente uns dos outros. Então, o que em mim pode causar muita raiva, né? Um som alto, por exemplo, me deixa muito irritado. Talvez em você disse, eu não estou nem escutando isso, não estou nem, né? Então, assim, a gente vai percebendo de maneiras diferentes. Então, isso que seria, por que que eu sinto isso, eu não gostaria de sentir isso, é justamente o que é que você tem que fazer com isso que você sente. Como é que você vai lidar com isso. E eu queria, nesse sentido, eu queria entrar em outro tema que nos acomete hoje, que é a questão da gente destilar essas emoções em forma de palavras agressivas através das redes, né? Das redes as pessoas, se pessoalmente a gente já nos falta essa habilidade de reconhecer as emoções nos outros, com essa questão das redes é que a gente tem percebido que é bem mais fácil você libera lá uma sentença, uma frase ou um texto e de repente você vê outras pessoas atacando sem um mínimo de responsabilidade daquilo que está sendo exposto, daquilo que você está escrevendo. Então, isso, pelo esse acesso exacerbado, pelo esse acesso pela nossa sociedade de estar muito ligada, né? Então, isso vai tendo um impacto também na saúde mental das pessoas, né? Eu queria que vocês abordassem um pouco também sobre isso. Qual a percepção de vocês nesse sentido?
Então, eu acho uma coisa tão grave, porque a outra pessoa está se escondendo ali, no sentido, às vezes, de que, da minha percepção, ela tem tantos conflitos com ela mesma, e às vezes ela não consegue manejar aquilo, não consegue se entender, que é mais fácil ou menos difícil ela colocar aquilo para fora, apontando o dedo para outra pessoa. E esse apontando o dedo para outra pessoa, ela não consegue entender a dimensão de que existe uma pessoa de verdade ali que pode estar fragilizada ou se sentir fragilizada perante aquela fala dela. Tem muita gente, por exemplo, que posta alguma rotina sua, que gosta de, por exemplo, de uma atividade física. Posta porque ela sente que quando ela posta todos os dias, ela se sente mais animada em estar fazendo aquela atividade física. E aí tem uma outra pessoa que gostaria de ter aquela disposição, não tem, não consegue entender, que se sente incomodada com aquilo, então consegue ir lá e falar assim, só está se amostrando. Só está postando para se amostrar. Não faz outra coisa. E por aí vai. Não sabe que aquela pessoa tem um sofrimento ali. Que ela está lutando uma batalha interna. Que ela está tentando todos os dias para que ela consiga fazer aquela atividade física que vai proporcionar N outras coisas positivas para a vida dela. Daí eu acho que vem muito... O primeiro eu tenho que me conhecer. Porque na hora que eu estou me entendendo, talvez eu consiga adquirir uma facilidade maior de entender que o outro pode estar passando por um mundo de coisas que eu não faço a mínima ideia. Até porque, principalmente com as redes sociais hoje, as pessoas só postam o que querem. Tem até, eu não sei se eu até comentei com Cíntia um tempo desses, que tem uma blogueira bem famosa da Paraíba e tinha uma amiga dela. E aí eu lembro que eu acompanhava essas duas pessoas. E essa blogueira bem famosa estava falando de uma viagem que elas iam, que estava muito animada, que ia ser mil maravilhas e por aí vai. E de repente ela parou de postar. Não postou mais, acho que ela passou umas 5, 6 horas sem postar nada. E quando eu olhei as postagens da outra, da amiga dela, a amiga dela tinha feito um vídeo quase que sem querer, da blogueira chorando, desesperada, porque a mala dela tinha sido perdida, e ela estava muito angustiada, e não estava mais querendo viajar, e estava muito mal. E em fração de minutos, aquele vídeo foi apagado. E depois de algumas horas, aquela blogueira postou que estava feliz da vida, que tinha tido um pequeno problema, mas nada demais, e que a viagem ia seguir maravilhosa, perfeita. Então, quem viu o vídeo daquela amiga dela conseguiu minimamente entender que teve um momento ali de dificuldade. Só que a outra moça só quis postar o que para ela fazia sentido. Então, estava tudo bem. O momento de dificuldade ela não postou. E depois ela quis falar que passou pelo momento difícil com a maior serenidade e tranquilidade do mundo, quando não foi isso que aconteceu. Então, quando eu tô aqui atrás, eu olho e falo assim, caramba, ela passou por tudo isso e nem se abalou. Eu não presto mesmo, eu não tô servindo para nada, porque se eu passo por algo menor, eu tô me sentindo mal, e aí eu começo a me cobrar, eu começo a achar que eu não consigo, eu começo a achar que eu sou insuficiente, eu começo a achar que eu sou chorona, entre outras milhares de coisas. E na hora que eu consigo entender que aquilo que eu tô vendo não é a vida real, eu consigo também entender até onde vai me fazer bem ver aquilo. Então tem um recurso no Instagram de silenciar as pessoas, por exemplo. Porque às vezes a gente segue só por tabela, né? Então alguém me seguiu, para não ficar feio, eu vou seguir de volta. Só que se você vê que aquela pessoa não te agrega em muita coisa, por que não silenciar aquilo dali e você foca nas coisas que para você fazem sentido? E você não precisa sair falando para todo mundo que você silenciou aquela pessoa. Até porque se você está seguindo ela, tem um motivo. Mas talvez você não queira ficar vendo a vida dela. Talvez para você não faça sentido isso. Então, são pequenas técnicas, pequenos mecanismos que você vai identificando do que faz bem para você e do que não. E você vai se respeitando, vai se reconhecendo. Porque você vai entendendo que a rede social é uma fraçãozinha do que o outro quer postar.
Se eu me cobro por isso, eu vou gerando um acúmulo de sensações, na maioria das vezes ruins, porque eu tô só me cobrando, me comparando com as outras pessoas. Lá, né? Que a gente Assim não te deve. paralisou. Foi. Tem, 5 minutos. Né? Voltou. tem, Voltou. a- tem até uma frase que a gente fala muito, né? É que a gente não deve comparar o nosso bastidor com o palco das outras pessoas. E o palco é o quê? O que é que todo mundo posta, o que as pessoas postam. E é como o Michel falou, a gente posta o que a gente quer mostrar. E aí o bastidor só sabe quem está lá do outro lado. E aí isso acaba interferindo muito na saúde mental das pessoas, né? Eu já vi vários relatos, né? De pessoas assim, falando, né, o quanto que sua saúde mental estava fragilizada, porque estava seguindo pessoas, achando que as pessoas tinham uma vida perfeita e a dela era uma porcaria, né? E quando todo mundo vai ter problema, todo mundo tem problema. Então, a grama do vizinho, que você acha que é mais verde, às vezes ela é artificial, né? Então, não precisa de regar. E você está ali regando na sua, tá muito quente e ela não fica verde, mas você está regando, você sabe o que você está fazendo, né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso. E aí tem o outro lado da moeda também, que são as pessoas que têm uma vida pública e as outras pessoas que acompanham cobram demais, né? Ficam cobrando como se elas tivessem que fazer tudo que os seguidores quisessem que ela faça, né? Então, principalmente do ano passado para cá, com a questão da pandemia, eu vi muitos influenciadores falando sobre saúde mental. Justamente isso. Eu precisei me afastar um tempo. Eu tiro um final de semana sem entrar nas redes porque eu não aguento, é uma cobrança muito grande. Então, a gente tem que ter esse cuidado enquanto telespectador também, né? De assim, mas por que eu preciso cobrar uma pessoa que eu nem conheço? Né? A gente não deve cobrar nem as pessoas que a gente conhece. Então, assim, porque cada pessoa vai ter a sua vida ali, a sua particularidade. Então, a gente não deve viver para estar agradando o outro e nem querer que o outro nos agrade. Então, às vezes, a gente deposita uma expectativa nos outros, né? Então, e aí, essa questão mexe muito, né? Quando eu falo assim do que está acontecendo hoje em dia, né? Nas redes sociais, e a gente viu recentemente, né? Uma história muito triste, né? Do filho de Valquíria Santos, que assim, né, por causa dos comentários que ele recebeu muito maldosos. As pessoas, como o Michele falou, as pessoas se escondem por trás de um perfil e acham que tem o direito de estar apontando o dedo. E esquece que tem uma pessoa de verdade ali do outro lado da tela. Né? E aí, imagina a pessoa que já vem fragilizada com outras coisas, e aí vai ser o quê? Só aquela gota d'água que a gente falou agora há pouco. Né? O E é importante, achismo, pessoas têm muito achismo. Aí eu acho que ele fez isso por isso, eu acho que isso podia ter sido assim. E o achar é muito difícil, porque você acha que está numa posição que você não faz a mínima ideia do que aquela outra pessoa está vivenciando. Então, é importante essa reflexão que vocês trazem da vida real e da vida virtual, né? Porque por mais que aconteçam essas dinâmicas, a rede ela não se adapta aos sujeitos, né? Ela continua com esse movimento de estimulação, né? Porque esse movimento que a gente, tanto a estimulação visual como as doses de dopamina, quando a gente tem um conteúdo ali mais divulgado, tem um conteúdo que a gente obtém uma certa resposta, então isso gera na gente um certo movimento interno e estamos passivos, porque é uma terra, como Cíntia falou, que pode ter perfis muitas vezes falsos, né? Muitas vezes falsos e que estão ali para jogar apenas, né? Jogar com as nossas emoções, jogar com
com que a gente, muitas vezes, são conteúdos que você acredita que podem ajudar as outras pessoas, conteúdos que você tem um apreço, né? Muitas vezes fotos, muitas vezes fotos com pessoas, e que você muitas vezes pode estar expondo aquilo a certos ataques. Então, é importante, né, refletir sobre isso, né, no sentido de como vocês falaram. O que é que eu estou sentindo nesse momento, diante dessa frase ou dessa atitude dessa outra pessoa, né, para comigo? E conforme eu vou trazendo a ideia de que o outro eu não controlo, para o bem ou para o mal, enfim, eu não controlo o outro. Né? Então, se o outro tá trazendo palavras ofensivas, se o outro encontra motivos ou acha que tem motivos, enfim, para estar se posicionando de tal modo, eu não posso mudá-lo, eu não posso pegar na mão dele e falar, senta aqui, criatura, deixa eu te dizer um negócio. Não posso fazer isso. Mas na hora que eu vou entendendo o que eu estou sentindo com aquilo, eu consigo trazer a minha responsabilidade de, tá, essa pessoa está fazendo isso. Eu estou começando a me sentir assim, ou eu já estou me sentindo assim. O que eu vou fazer a partir disso? Não posso mudar o outro, mas posso tentar mudar a minha postura frente ao outro. É o que eu vou ter controle, minimamente o que eu tenho controle. Se aquela pessoa falou algo que me afetou, talvez tenha até um porquê. Eu ouvi até uma palestra esses dias de Leandro Carnal, que ele falava assim, na hora que o outro fala para mim como uma ofensa, você é careca. Ele vai olhar e vai ficar bravo por quê? Se ele sabe que ele é. Então, se ele se desgasta falando, brigando com aquela pessoa, ele está escolhendo como ele vai reagir frente àquilo. Mas se ele identifica que é uma condição dele, que para ele está tudo bem, o que o outro fala não vai encontrar um campo fértil para atingi-lo. Então, se eu consigo identificar se aquela fala do outro está me atingindo de algum modo, eu já estou conseguindo entender que tem algo relacionado àquilo dali que está me incomodando comigo mesmo. Então, primeiro eu tenho que trabalhar aquilo comigo mesma. O que o outro está trazendo já não cabe mais para mim, porque eu não vou controlar o que ele fala. Tem uma amiga que ela estava estudando para o vestibular há pouco tempo. O vestibular não, o Enem do ano passado. Foi esse ano, não sei. E aí ela estudando para o Enem, ela começou a seguir algumas páginas de como fazer um cronograma de estudo, de como render, enfim. E todos os instas que ela seguia, todas as páginas que ela seguia, dizia para ela assim, acorde cedo, faça isso, faça aquilo, tenha uma rotina de estudo assim, como se fosse uma receita de bolo geral e a receita do sucesso, né? E ela começou a perceber que aquilo não estava fazendo bem para ela. Ela tentou por uma semana, tentou por um mês, tentou 2 meses e viu, não consigo render. Ela acordava cedo, tentava seguir aquele cronograma, não conseguia sentir, ficava frustrada e ficava cansada. E no dia seguinte o ciclo se repetia. Até ela entender que ela consegue estudar melhor à noite. Que ela tem uma produtividade melhor à noite. E na hora que ela entende aquilo, ela fala, tá, tudo bem. Eu não preciso fazer igual todo mundo tá falando que tem que ser feito. Porque para mim não tá funcionando. Então ela parou de lutar contra a maré dela, digamos assim, e ela resolveu acolher aquilo dela e falar, tá, então, com base nisso daqui, como é que eu posso montar o meu cronograma de estudo de um jeito que para mim vai ficar produtivo? Então, se eu foco melhor à noite, eu vou estudar à noite, eu vou ter minha rotina de sono tal, eu vou conseguir trazer minha alimentação para tal. E ela conseguiu proporcionar essa mudança a um ponto de que ela começou a sentir prazer no processo. Porque às vezes a gente fica tão focado também, né, em chegar lá, que esquece de aproveitar o caminho. E no meio do caminho surgem as cobranças. Por quê? Porque eu estou me comparando com o outro. Na hora que eu consigo acolher aquele meu caminho, eu paro de me comparar e falo, tá, a pessoa pode estar lá na frente, mas eu tô aqui. O que eu tô fazendo com isso que eu tenho aqui? Eu tô gostando de estar aqui? E essas comparações já não têm poder sobre mim. Por quê? De novo, né? Eu não vou mudar o que o outro fala. Mas eu vou identificar porque que aquilo dali encontrou algum campo para poder ter uma sementinha plantada.
E aí sou eu comigo mesmo. Eu estava, inclusive, ontem falando com alguns alunos sobre isso, né? Sobre essa questão. Que eu perguntei a eles como é que vocês estão, né? Falta 2 meses para o Enem e tudo mais. E aí eu falando essa questão, como é importante a gente se conhecer. Então, eu digo, tudo bem, a neurociência fala que a gente precisa dormir à noite, mas tem gente que rende melhor à noite. Então, você precisa saber como você funciona. E até aí é onde entra o autoconhecimento. Né? A gente vê que o autoconhecimento está em todo campo. Michele, você falou na sementinha plantada. Me veio aqui essa sementinha plantada no laboratório doméstico, né? Como trabalhar essa inteligência emocional no lar, e é esse laboratório de todos nós. Porque parece que um ou outro tem aquela palavrinha mágica que vai lá, né, e consegue ou estabilizar ou desestabilizar, né? Então, essas emoções, muitas das vezes, elas afloram aí nesse laboratório que é o lar. Nessa convivência, né, que a gente tem tanto no lar como no trabalho. Eu acho que até porque, principalmente no lar, mais do que no trabalho, porque geralmente as pessoas com quem a gente mora são as pessoas que a gente mais ama. Sendo as pessoas que a gente mais ama, então a gente tem aquele desejo de repente, deixar aquela pessoa orgulhosa, fazer determinada atitude que vai deixar ela feliz, enfim. E quando essa expectativa é quebrada, aquilo frustra, aquilo magoa, aquilo machuca, né? Então, primeiro eu tenho que entender por que aquela pessoa é tão importante para mim. E se ela é importante para mim, primeiro eu acolho aquilo. Porque eu não tenho um botãozinho que eu aperto e falo, não vou mais me importar com o que ela vai dizer para mim. Mas aquela opinião dela é válida. Mas na hora que eu consigo entender que é válida, ela é válida, mas ela é um outro. E um outro é tudo que está fora de mim, independente de ser alguém da minha família ou não. E quando eu vou trazendo isso, eu vou falando para mim assim, tá, é válido que aquela pessoa tá falando, talvez, e aí tem um grande talvez, porque a gente nunca vai saber o que o outro realmente pensa ou sente. Talvez aquilo seja importante para mim do ponto de vista dela, mas como é que eu estou lidando com isso? Por que que para mim é diferente? O que que eu espero com isso daqui? Porque quanto mais eu tento suprir as necessidades do outro, né? E esse outro, de novo, sendo família ou não, a probabilidade é que eu me torne uma pessoa cada vez mais frustrada comigo mesma. Porque eu vou estar sempre correndo atrás das expectativas do outro, de fazer o que o outro quer, o que o outro deseja, e vou me deixando de lado. E esse me deixando de lado, ele vai pegando todas as minhas sensações, todas as minhas emoções. Eu paro de correr atrás daquilo que um dia eu sonhei ou almejei para mim. Até porque, como a gente falou, a vida vai ter altos e baixos, então nem sempre eu vou estar bem com aquilo. E se eu não estiver bem com alguma decisão que eu tomei em função do outro, eu consigo trazer uma angústia muito maior. Porque não vai ter sentido para mim estar passando por aquilo dali, a não ser porque o outro pediu para me fazer aquilo. Então a gente vê, por exemplo, os adolescentes com os cursos. Acho que a Cintia consegue falar muito melhor do que eu, mas quantos adolescentes a gente não vê que pretende fazer algum curso porque alguém da família falou que era melhor? Porque alguém da família disse que vai dar mais dinheiro, vai ser mais fácil, vai ser mais gratificante e por aí vai. E aí, por N motivos desse outro, né? De repente ele queria fazer e não teve oportunidade. É o sonho dele. Mas aí aquele estudante vai passar toda a graduação, não sei se com vocês, mas até agora eu não ouvi ninguém falar que passou pelos 5 anos de graduação sem um estresse. Não tem como. Então, se você, escolhendo um curso que você gosta, já se estressa, e eu, particularmente, até pensar em desistir, já pensei uma vez ou outra durante a graduação, imagina se você está num curso que para você não faz o mínimo sentido. Se para você aquele sofrimento é, digamos que inútil, como é que eu vou conseguir passar por ele? Como é que eu vou conseguir tirar algum proveito dele? Como é que eu vou conseguir aprender com ele? É onde entra aquela frase, né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, se não existe esse porquê, então você não vai conseguir. E aí entra
mais uma vez, a questão, né, da saúde mental dessa pessoa. Como é que vai estar? Né? Então, ali, isso é uma das coisas que traz muito sofrimento para as pessoas. É essa questão de querer estar sempre agradando outros, esquecendo-se de si. Né? A gente pode ser grato às pessoas que estão ao nosso redor, né? Mas a gente, quem é que vai, falando dessa questão de escolha de curso, né? Quem é que vai estudar esses 4, 5 anos, né? E vai entrar no mercado de trabalho? Não vão ser essas pessoas que estão ali te dizendo para fazer isso ou aquilo outro, né? A mesma coisa da vida. Quem vai viver a sua vida? Né? Então, a gente precisa ouvir, mas a gente tem que aprender a filtrar, né? Então, a gente tem que ser menos esponja e mais filtro. Meninas, eu não sei se esse formato do Instagram ele permite mais de que 1 hora. Ele está dando aqui 56 minutos. Eu aprendi aqui como é que olha, viu, o tempo. Eu não sei se ele Eu permite, ouvi né? Só falar que tá em modalidade de ser mais de 2 pessoas, ele permite até 1 hora e meia. Não sei se é verdade, então não me responsabilizo caso caia, tá? eu queria abrir também para as pessoas que estão nos assistindo, para a gente poder interagir, falar um pouco sobre as nossas emoções, né? Porque sempre tem alguma questão, sempre tem algo que nos toque, né? E a gente abre esse espaço para a gente interagir, né? Porque o sentido dessa live é isso, né? É esse, é falarmos sobre as emoções e abrir também essa discussão que o setembro ele enfatiza, né, sobre a saúde mental, para que a gente não negligencie a nossa saúde mental, para que os fatos que impactam na gente não seja qualquer coisa, porque nós sentimos, né? Nós sentimos. E muitas vezes existe um discurso de que, deixa para lá, isso aí passa, que besteira, que frescura. E pode ser frescura para aquela pessoa, mas que para a gente ela impactou e ela vem, ela fica conosco até que a gente trabalha aquelas questões, né? Muitas vezes as crises elas trazem esse conteúdo que as pessoas elas já vêm convivendo naquele momento, né? Elas já vêm tendo aqueles comportamentos, pensando de forma daquela forma parecida ou girando em torno daquele pensamento. E quando vem uma situação mais aguda, é que a pessoa percebe que estava numa vivência, que estava tendo uma vivência adoecida, né? E vinha adoecendo com o tempo. Então, esse espaço é para isso, para a gente conversar, né? Espaço de fala, em que a gente pode debater essas questões. Luara falou aqui que permite. Acho que foi como o Michelle falou, né? De até 1 hora e meia. E ela comentou aqui, né? Estou cansada, mas já estou me cuidando. Que bom. Pode ir. O meu comentário parou de passar aqui, mas eu estou passando, desculpa, pode continuar. Eu ia falar, acho que é a Luara, né? Ela colocou que tá cansada, mas já tá me cuidando. E eu acho interessante esse me cuidar, porque se a gente para analisar, o me cuidar de cada pessoa é único também. E não é linear. O me cuidar hoje pode ser de um jeito, amanhã pode ser de outro. E tá tudo bem com isso também. Eu não preciso me fechar numa bolinha como se eu falasse assim. Eu acho que é por isso que o autoconhecimento ele acaba tendo esse caráter meio doloroso. Porque eu não preciso falar assim, me conheci, pronto, acabou. Você tá sempre se conhecendo, não tem como. Uma hora aquilo que para você era muito interessante, de repente amanhã não é. E aí começa a surgir aquelas dúvidas, tá, mas por que não é? E se eu não consigo entender que tá tudo bem com isso, eu acabo me cobrando. Mas tira para mim mesma. E por aí vai.
Então, quando eu consigo entender que eu tenho os meus momentos e que esses para lidar com o meu processo de autoconhecimento, que por si só já é uma montanha russa. Então, eu permito que ele consiga, pelo menos, ter esse, tá, mas tá tudo bem. Nós não somos a mesma pessoa hoje que nós éramos há um ano atrás. Né? E nem seremos daqui a um ano a mesma pessoa. O ideal é isso, né? Porque a gente está sempre em processo de autoconhecimento. E eu costumo sempre falar, a gente só vai deixar de se conhecer no dia que a gente não estiver mais aqui. Né? Somente. Porque até o final da nossa vida a gente vai estar ali se conhecendo. Existe aquela brincadeira que não sei se hoje ainda é muito usada, mas aquela brincadeira das cadeiras, que a gente colocava as cadeiras e ia girando em volta, né? E você tirava uma cadeira. E quando você ia sentar, já não tinha mais aquela cadeira. E esse processo é mais ou menos nessa dinâmica, né? Porque você vai adentrando em zonas que você desconhece, né, de você mesmo, e quando você volta, aquela cadeira não está mais lá. Né? Você cria outra cadeira, mas você não volta a sentar naquela mesma cadeira. Então, isso é uma questão que a gente vai ganhando e vai identificando melhor, né, esse nosso caminhar. Porque hoje a gente vê também essa história das missões. Né? Você tem uma missão, você é muito aquela coisa de que você tem que ser produtivo para isso. E muitas vezes é como aquela pegando como analogia as Olimpíadas que a gente teve, é como aquela pista lá que o pessoal sai correndo, né? Então, eles saem de posições diferentes. Então, muitas vezes você insere naquela pessoa uma missão, né, grandiosa, e aquilo vai gerar também uma angústia por não estar produzindo daquele jeito, por não estar conseguindo o que aquela pessoa disse, o que aquela pessoa alcançou. E, na verdade, a nossa missão seria prestar atenção no que a gente tem hoje e como a gente está convivendo nas pessoas que estão ao nosso lado. Certa vez atendi um rapaz que ele dizia, eu não sei qual é o meu sentido, eu não sei como as coisas, né, porque a vida demanda tanta coisa, né, então a gente para e percebe de onde eu vim, aonde eu estou, para onde eu quero ir, né, quem são as pessoas que estão ao meu lado agora nesse momento, por onde eu passei. Então, isso tudo faz sentido, não é aquela missão grandiosa, né, como o Viktor Frankl diz, o que o Michele falou agora, e você também cita, é o percurso, sabe? É o percurso. Talvez o sentido de nossas vidas seja estar perto de alguém nesse momento, né? E a gente esteja angustiado porque deveria estar estudando, deveria estar fazendo imensas coisas para contribuir com a nossa vida acadêmica ou contribuir para a nossa profissão. E, na verdade, o que a gente precisava naquele momento seria estar ao lado de outra pessoa, nem que seja calado, só com a nossa companhia. Então, existe muito esse discurso das missões, né? E que acredito que a gente vai mais partindo do campo do propósito, né? Das coisas que acontecem em nossa vida, vão tendo os propósitos que nós vamos traçando, e a gente vai entendendo, na medida que vai acontecendo, o que é que aquilo contribuiu na nossa vida, qual foram os aprendizados que nós tivemos, né? Isso vai deixando a gente num terreno mais, vamos dizer assim, mais firme, né, de nós mesmos, da pessoa que somos e da pessoa que nós queremos ser. É igual quando a gente está aprendendo a andar. A gente não aprende a andar do dia para a noite, né? A gente começa os nossos primeiros passos e cai, e levanta. Eu me lembro até que minha mãe tem uma frase que ela sempre fala para as crianças da família, quando está começando a aprender a andar, ela fala, levanta para cair de novo, né? Porque uma coisa é certa, a gente vai cair. Não tem como a gente aprender a andar sem cair, né? E assim é a nossa vida, essa montanha russa.
Hora tá, a gente tá lá em cima, hora a gente tá lá embaixo. Né? E a gente vai aprendendo a conviver com esses altos e baixos. E aí onde vem o autoconhecimento, conhecer as minhas emoções, né? Entender também, nomear, é muito importante. Na hora que a gente traz esses altos e baixos, olha só, eu tô com 29 anos. Eu acho que uma das coisas que a gente mais pratica, que eu mais pratico durante minha vida, é o andar. E em 29 anos eu ainda tropeço. Sim. Imagina o que dirá outras coisas, né? Quando o Eberson fala, por exemplo, das cadeiras, da dança das cadeiras, imagina um desespero que é eu procurar aquela minha cadeira que até então era confortável, que eu gosto tanto dela e não tá mais ali. Se eu não consigo abrir meu olhar para as outras cadeiras que estão ali à minha volta, eu vou ficar tão angustiado porque aquilo que eu tinha, aquilo que eu queria não está mais ali, que eu não consigo aproveitar as outras cadeiras, eu não consigo aproveitar as outras oportunidades. Eu fico focada naquilo que eu não tenho mais e eu não me permito olhar outras possibilidades, olhar outras coisas, ampliar o meu olhar para comigo mesmo. Quando o Edson estava falando dessa dança das cadeiras, eu me lembrei de outra frase, né, que fala assim: quando você consegue respostas para as perguntas que você tinha, a vida vem e muda todas as perguntas, né? Porque sempre vai ter perguntas. A gente sempre vai estar aí nesse processo. A gente nunca está finalizado. Nunca estaremos finalizados. E a gente fala, né, nessa live, a gente falando sobre a inteligência emocional, a forma como a gente sente, a forma como a gente elabora isso e como a gente expressa, a gente passa também por uma questão da saúde pública, a saúde mental para todos e a saúde mental pública. Por quê? Porque a gente percebe que a saúde do outro, né, o adoecimento do outro, impacta também em mim. Né? O adoecimento do outro, uma hora, vira o meu adoecimento. E como é que a gente traz isso para o âmbito da saúde mental? Por exemplo, das emoções. Muitas vezes a gente está num ambiente e chega aquela pessoa, né? E surge o comentário: eita, chegou essa pessoa, ninguém quer mais estar ali, né? Então, assim, isso é uma analogia com uma situação que acontece muito corriqueiramente, mas para a gente perceber que a saúde mental do outro também é a minha saúde mental, né? E que isso acontece também com quem cuida, né, de quem está passando por alguma complicação. Então, que cada vez mais a gente consiga falar em saúde mental para todos, uma saúde mental pública que contemple as nossas demandas, né? Que contemplem as pessoas de uma forma que a gente possa conviver, porque muitas vezes aquele que nos chega com pedras na mão, vamos dizer assim, que tipo de desespero essa pessoa não está passando, né? Como foi a construção emocional dessa pessoa? E muitas vezes a gente não percebe isso, mas na nossa rua, no nosso bairro, se a gente for percebendo que em cada lar existe um tipo de experiência emocional diferente, a gente vai percebendo mais e esse terreno é um terreno sutil até, muitas vezes, da gente lidar, né? Porque muitas vezes o outro também tem dificuldade em receber. A gente vai lá e diz: olha, eu já ofertei, já orientei, já disse como é que tem que ser, e fulano não tem jeito. Né? E muitas vezes passa por essa questão do receber. Muitas vezes o outro tem a dificuldade de receber, seja uma orientação, né? seja lá o que você pense, até mesmo afeto. Né? Até mesmo afeto. E isso passa muito por esse campo das emoções, né? Por experiências traumáticas que a pessoa já teve. E muitas vezes a pessoa não se permite novas experiências e acaba também que, se você não tem uma certa abertura
para esse momento com o outro, né, você não consegue chegar até o outro. E o respeitar os momentos dos outros, né? Porque às vezes a outra pessoa tá tão fragilizada ou tem tanta dificuldade que ela mesma se retrai porque ela tá assustada. Então, esse respeitar o espaço do outro, ele também é importante. É diferente de abandonar ou de invadir. Mas eu consegui identificar até onde o outro está me permitindo chegar. Até onde ele deixa, ele está se sentindo à vontade. Se ele falar, não, para aqui para mim, eu não quero que você entre, eu entender que muito possivelmente não é comigo, mas é com uma situação dele ali que ele não sabe como lidar com aquilo e que não está preparado ainda para lidar com aquilo. Então, às vezes, a gente tem um senso, eu vou usar essa palavra por falta de uma melhor, egoísta. Quando eu acho que tudo é minha culpa, tudo é direcionado a mim, a vida das pessoas vão girar ao meu redor. Só que, de repente, a outra pessoa, muito provavelmente, está passando pelos conflitos dela. E se ela está passando pelos conflitos dela, nem todos os dias ela vai estar bem. Se eu não estou bem todos os dias, como é que eu posso esperar que a outra pessoa esteja bem todos os dias? E na hora que eu vou entendendo isso, eu posso pelo menos olhar para ela e falar, eu estou aqui. Talvez esse eu estou aqui seja muito mais importante, muito mais significativo do que se eu ficasse toda hora. Ei, o que é? Ei, o que foi? Ei, ei, ei. Se a outra pessoa não está se sentindo à vontade para falar, que ela saiba que se ela precisar, eu vou estar ali. Então, esse respeito do meu espaço, do espaço dos outros, ele vai fazer parte desse entender tudo que está acontecendo à minha volta. Nem sempre a pessoa precisa ouvir nada. Às vezes ela só quer a presença. Pronto, a sua presença ali do lado dela. Mesmo que seja virtual. Isso fica, durante a nossa prática no espaço de acolhimento, né, certa feita uma pessoa chegou no atendimento e disse, olha, hoje eu não quero falar nada. Tá? Então, você tem um espaço onde você pode expressar suas emoções, um espaço de fala, mas você não quer falar nada. Então você é respeitado naquilo que você... Mas porém você foi, né? Você esperou a sua vez e você estava lá. Então é mais ou menos isso que Michele falou, né? É o respeitar a condição do outro, para que você ofereça terreno também para que o outro possa entrar. Porque muitas vezes a gente quer entrar, a gente força uma entrada, mas a gente não está aberto para que o outro também entre. A gente não oferece esse terreno para que haja essa troca. E uma troca que eu vou conseguir também trazendo as minhas limitações e aceitando as minhas limitações também. Então, se há uma coisa em mim, alguma temática da minha vida, que nem eu estou conseguindo lidar com ela direito, eu não quero que ninguém chegue, tá tudo bem também. Então, na maioria das vezes, não é o que você fala, mas é o como você fala para aquela pessoa. Então, olha, eu não quero falar sobre esse assunto agora. Né? Então, aí vai caber ao outro também entender, tá, eu vou respeitar seu espaço, se precisar, eu estou aqui. A gente vê, por exemplo, digamos que essa deficiência em alguns profissionais da saúde, principalmente quando a gente fala em ambulatório, não só psicológico, na maioria das vezes de outros profissionais. Quando acontece o quê? Vamos supor, na emergência de um hospital, de uma UPA, enfim. Se eu chego ali com alguma pessoa da minha família que está doente, eu estou com as minhas preocupações. Estou com a preocupação de alguém que eu amo. Então, se eu estou vendo que, por exemplo, o negócio não está andando ali, de repente eu posso gritar com alguém. Ei, me ajude, faça alguma coisa aqui. Enfim, eu não estou gritando com aquela pessoa da minha frente. Aquela pessoa, eu estou gritando com qualquer pessoa que estivesse na minha frente e fosse, digamos que, um alvo mais fácil, porque é a minha angústia. E aí o profissional que está ali do outro lado, naquele momento, ele precisa trazer a ideia de
aquela pessoa está em sofrimento. Não é comigo. É em qualquer pessoa que estivesse no meu lugar, porque ela está sofrendo. Então, aquele profissional consegue ter a delicadeza de entender a dor que aquela pessoa está passando e aquele momento também. Até porque, na maioria das vezes que a gente fala algo, quando a gente grita, ou até mesmo quando a gente xinga, muito provavelmente a gente se arrepende depois. E na hora que aquela outra pessoa consegue entender o que estava acontecendo naquela situação, ver de um jeito mais amplo, não traz para si. Então, ai, gritou comigo porque eu sou uma profissional ruim, porque eu não faço nada direito. Mas não, eu vou entender que gritou comigo porque era o que estava ali, aquela pessoa estava em sofrimento e ela estava precisando gritar. E aí eu vou conseguindo trazer essas mediações para minha vida. Que não, você não precisa levar para o lado pessoal, né? Analisar a situação. 1 hora e 16 minutos. Vamos ver se alguém tem mais algum levantamento, alguma pontuação para fazer. Teve uma fala de alguém que falou sobre a psicoterapia aí, que já iniciou e que estava pensando em voltar. Eu acho que é válido a gente trazer isso também, porque algumas pessoas ainda têm a ideia de que vão entrar na terapia, vão resolver todos os seus problemas, vão receber alta da terapia e nunca mais vão ter problemas na vida, né? E não é assim que funciona. O receber alta do processo psicoterapêutico, primeiro, não significa que você nunca mais terá problemas. Segundo, se você precisar, quiser voltar à psicoterapia com o mesmo profissional ou com outro profissional, tá tudo certo também. Porque a gente vive de momentos, de fases. Esse autoconhecimento, como a gente falou, ele é constante. Então, vão haver situações na minha vida que eu vou parar novamente e vou falar, pera, eu não sei lidar com isso daqui, eu preciso de ajuda. E de repente eu falo, pronto, agora tá tudo bem. Agora eu recebi alta, beleza. Mas daqui a algum tempo surge uma nova demanda. E isso não é errado, isso não é ruim. Mas eu entendo que eu tenho os meus momentos. Silêncio terapêutico. Os silêncios é importante, tá vendo? Vamos pegar esses minutos, que for 1 hora e 30, né? Para a gente abordar também a questão das emoções e do comportamento, né? Quando as mudanças corporais, né? De como isso afeta, por exemplo, o Mário está falando aí sobre terapia, não quero deixar, é o autocuidado, né? E quando isso a gente sente mais intensamente no corpo. Eu, por exemplo, quando ia apresentar os seminários, eu sentia bem isso, sabe? As emoções, elas se expressarem no corpo. E sinto também quando eu estou com raiva. Eu sinto que é como se ela rompesse uma barreira que foge um pouco ao meu controle. Claro que eu venho trabalhando isso, mas com a ajuda das pessoas que convivem comigo, né, em terapia também, porque essa raiva ela rompe aquilo que você vinha trabalhando, né? Então, assim, é muito difícil às vezes também, até mesmo na fala, você identifica que você fala mais bobagens quando está naquele pico da raiva, né? E são todos movimentos que a gente vai encarando como inteligência emocional, né? É saber lidar com esses nossos momentos. É saber que E é um saber. Ai, sim. é algo, uma tecla que eu sempre bato, né? Não tentem controlar a emoção. A emoção não controla. A gente pode controlar o nosso comportamento frente à nossa emoção.
né? Então, um exemplo, no momento de raiva, minha vontade é, tipo assim, se eu tô com raiva de alguém, minha vontade é jogar um copo na pessoa, né? Você não vai controlar a raiva que você tá sentindo, mas você vai controlar aí sua mão para não jogar um copo na pessoa, né? Você vai canalizar para outra coisa. Então, isso Essa é raiva eu só consigo tentar controlar o comportamento gerado dela se eu entendo que eu tô com raiva. isso. E aceitar que tá com raiva, né? Porque às vezes a gente tá com raiva e a gente fica com raiva porque tá com raiva. Então, assim, a gente precisa aceitar as nossas emoções, até as emoções que a gente considera ruins, emoções ruins, né? Então, assim, e aceitar não quer dizer assim que, ah, não é porque eu estou aceitando que eu vou me acomodar. Não confundir aceitação com acomodação, né? E lembrando que até essas emoções que a gente considera ruim, a raiva, a tristeza, ela tem um fundamento, né? E ela pode levar a gente a algo bom. Então, às vezes, eu estou com raiva de alguma coisa, e quantas vezes a gente não fala assim, eu vou fazer isso só de raiva, eu vou mostrar que eu consigo fazer tal coisa. Então, às vezes a raiva ela pode até nos impulsionar, né? A mesma questão da tristeza. Então, às vezes, no momento de tristeza ali, a gente consegue construir algo, né? Então, a falar, né, de muitas artes, né? Músicas e tudo mais, que são criadas em momentos de tristeza. Então, a gente precisa acolher as nossas emoções, sejam elas quais forem. E às vezes até o acolher falar assim, eu não tô bem. Eu acho que foi agora que você falou, né? Quando eu falo assim, eu não tô bem, eu não queria estar assim, né? Só que eu não queria ser assim. Só que eu ser assim tá me dizendo alguma coisa também. Então, se eu não tô bem, o que que eu posso fazer com isso daqui? Eu ficar mal porque eu não tô bem vai me gerar ainda mais sensação de que eu não vou ficar bem e por aí vai. E entra num ciclo ali sem fim. Porque eu não estou nem ao menos aceitando aquilo que eu estou sentindo. Então, na hora, primeiro eu tenho que saber o que eu estou sentindo, reconhecer, dar um nome, depois acolher no bom sentido, né? Acolher na ideia de falar, tá tudo bem sentir isso daqui, deixa eu entender agora o que eu vou fazer com isso. Nessa hora eu estou me respeitando, eu estou acolhendo o meu sentimento. Agora sim, eu consigo partir para o que eu vou fazer com isso daqui. Mas se eu não sei nem o que eu estou sentindo, ou mesmo se eu sei o que eu estou sentindo, eu falo para mim mesma que é besteira, nem me permito sentir aquilo dali, eu não consigo tomar um posicionamento diferente. Fica na negação. Você quer negar para você mesmo, né? Quer mentir para você mesmo. Uma pessoa fez uma pergunta aqui. Estou A anotando depressão aqui. na adolescência, como ajudar? E aí, quem quer responder? Foi a Erivânia. Erivânia, a depressão, a adolescência a gente pode considerar como um período de crise, né? Crise no sentido de mudança, né? De adaptação. Então, existem vários fatores, né? A gente pode ter aí algumas implicações, né, no que a gente chama de depressão, né? Pode ter questões biológicas que podem influenciar, né? Outras questões que possam estar caracterizando essa depressão, como também questões psicológicas. Então, assim, seria interessante investigar essa depressão, mas oferecer, como a gente vinha falando na live, um campo de ajuda. É preciso que as pessoas que estão em volta, os familiares e as pessoas que convivem juntas, ter, no mínimo, empatia para com o sofrimento daquela pessoa, né? Então, muitas vezes a gente, infelizmente, passa por essa questão de não validar esse sofrimento, de que isso não leva tão a sério assim. Então, assim, é importante procurar um profissional de saúde, né, mental e investigar melhor, né, o que você está descrevendo como depressão, porque aí a gente tem uma noção melhor de onde está surgindo, porque na saúde mental não
a questão mental não fica tão clara como em outras áreas da saúde, né? Partiu daqui, se manifesta ali, reage assim, e a gente medica assim e vai trabalhando assim até que a gente chegue num fim específico. Então, no campo da saúde mental, muitas vezes isso se confunde e fica nublado até, às vezes, até que se chegue no ponto de descobrir isso. Eu vou responder as duas e vocês, por favor, colaborem. E Beatriz falou na questão da reação, né, no corpo. Então, a emoção ela vai disparar aí, né, no nosso corpo, vai disparar e a gente vai ter algum tipo de reação. E você identificou aí como o corpo fica todo vermelho, né, o ficar ataca. Então, ela te preparou para uma ação, né, e isso mostra o quão intenso é essas questões na gente. Por favor, meninas. Temos 4 Fala minutos. Então, sobre isso, tá? eu ia falar isso agora, das particularidades, né, de como cada pessoa vai estar reagindo àquilo que afeta. A gente pode passar pelo mesmo tipo de evento, digamos assim. Ah, fui demitida do meu emprego, terminei o meu relacionamento. A cru modo, né, em uma frase, é a mesma situação, entre aspas. Por que esse entre aspas? Cada pessoa vai reagir de um jeito. E esse cada reagir de um jeito, o seu corpo também vai reagir de um jeito frente àquele conflito que você está vivenciando. Quando eu vou reconhecendo aquilo que eu estou sentindo e os sinais que o corpo vai me dando, eu consigo ter ferramentas para conseguir ir trabalhando com aquilo. Não é o resolver como um passe de mágica. Eu até costumo brincar falando assim, se você quebra um braço, se você arranha o joelho, você vai no médico, no hospital, você praticamente não faz nada. Você fica lá enquanto os profissionais de saúde vão estar tratando, vão estar medicando, enfim. Na psicoterapia, é o inverso disso. Depende muito mais da pessoa que está ali do que de mim. Então, na hora que eu consigo entender que, eu não sei eu acho que já, né? Acho que não tem nenhum psicólogo que nunca passou pela situação de alguém chegar e falar assim para você, tá, mas o que que eu faço? Você acha que eu faço isso ou que eu faço aquilo? Né? E aí a gente vai explicando que o que eu acho não tem importância ali, porque eu não estou vivenciando aquilo. Eu posso te ajudar a encontrar qual o melhor modo de você vivenciar aquilo dali. Mas é você que vai estar encontrando, vai estar sabendo, vai estar percebendo aquilo que você está vivenciando e o como você vai reagir frente àquilo. E quando a gente fala da outra dúvida, né, quanto aos adolescentes, como a gente também falou agora há pouco, o adolescente tem um mundo ali na cabeça dele de várias coisas. E talvez uma delas mais impactantes seja a cobrança que ele acaba gerando no meio social, ele com ele mesmo, os amigos para com ele, quanto a falta da comunicação, a comunicação não tão bem estabelecida dentro de casa ou com os adultos que estão ali perto dele. Então também não adianta pegar um adolescente pelo braço e falar, vamos, você vai fazer terapia, senta aqui e pronto. Porque a gente trabalha com o que a pessoa vai trazer. Se o adolescente não quiser falar nada ou quiser mentir, eu não posso fazer muita coisa. Eu não posso obrigar ele a falar a verdade ou a ele querer trabalhar o que a gente vai estar se propondo ali. Então, do meu ponto de vista, parte muito da premissa de, primeiro, a comunicação daquele adulto que está ali com o adolescente. Para poder falar, estou validando o seu sofrimento. Não entendo porque não é meu, mas eu valido ele. Vamos buscar ajuda? E aí tem o primeiro passo para que aquele adolescente se sinta acolhido e, ao mesmo tempo, respeitado. Pois é. E não chamá-lo de Temos, aborrecente. temos 40 segundos. Ah, então vamos cuidar. Então vamos agradecer, né? Agradecer a Michelle. Muito obrigado, Michelle. Agradecer a todos que estiveram conosco nessa live. Teremos outras, né, no mês de setembro. E vamos cuidar da nossa saúde mental, tá, gente? Da nossa e Muito daqueles obrigada. que convivem conosco. Obrigado. Acompanhe o Instagram do Espaço, que a gente vai estar postando, né, as próximas lives.
Um beijo e boa noite. Desliguei. E O obrigada. Instagram, Mais uma vez. 1h30 e ele não desligou, aprontou conosco. A gente não sabe Olha, até quanto tempo vai, né? então melhor não abusar da sorte. A gente já sabe que 1h30 vai. Né? Tá certo, Mas agora vocês me ensinem. Ah, tem aqui, como é que eu encerro? Tchau, gente. Tchau, Obrigado. gente. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo.